Boa tarde, irmãs. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para juntas estudarmos a palavra de Deus e compartilhar o que Deus tem nos ensinado, quer nos ensinar através da sua palavra. Estamos usando como base no nosso estudo o livro O Fruto das Suas Mãos. Esse livro é muito bom, ele tem sido como base também a mesma autora dos nossos estudos. Toda a semana as mulheres têm estudado, que é o contentamento, e a mesma autora, Nancy Wilson. O fruto de suas mãos, o respeito e a mulher cristã. Já tivemos o nosso primeiro estudo, a gente trabalhou a introdução e o primeiro capítulo e o segundo. E essa série que a gente está trabalhando, né? Hoje a gente vai tratar sobre o respeito. O livro ele vai trabalhar mais sobre isso. Então, o capítulo 3 ele é um pouco extenso e é também bastante denso, por ser um assunto delicado, um assunto de certa forma que a gente tem algumas resistências. Eu optei para a gente dividir esse capítulo em duas partes, né? Então a gente vai tratar o início dele e vamos tratar no nosso próximo estudo sobre respeitar quando for difícil. Então, por ser algo assim mais complicado, a gente vai deixar para tratar em outra ocasião, provavelmente daqui a um mês, a gente trabalha esse assunto, certo? Então, vamos começar orando, pedindo a ajuda de Deus para cada uma de nós buscarmos a presença dEle para lidar com essas lutas que nós temos, nessas dificuldades que nós temos com relação ao respeito, e vamos pedir que Deus nos ajude, né? Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço pelo teu cuidado, tua misericórdia para cada uma de nós, para comigo, para com as irmãs que estão aqui ouvindo. Esteja, ó Deus, abrindo as nossas mentes para que venhamos a receber a tua palavra, a entender, dar-nos fé, ó Deus, porque precisamos dela para obedecermos, confiando, ó Deus, que o Senhor é um Deus que não faz erro, que é justo, que é bom e sabe o que é melhor para cada uma de nós. Nos ajuda, ó Deus, a sermos crentes piedosas, mulheres piedosas que buscam, ó Deus, fazer a tua vontade, a obedecer as suas ordens, os seus mandamentos, os seus preceitos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, você pode estar se dizendo, ou perguntando, ou falando: esse assunto não é para mim. Eu sou apenas um adolescente. Eu sou apenas uma jovem. Eu não... Já fui casada, mas já estou divorciada. Não preciso mais saber. Esse assunto é para mulheres casadas, para quem estão ainda, que casaram, que estão com seus maridos. Não, esse assunto, irmãos, é um assunto que vem tratar para qualquer mulher cristã. Por quê? Porque o respeito à autoridade, ele é algo que a gente precisa tratar todo o tempo. Em casa, com os nossos pais, quando somos ainda só filhas, no nosso trabalho, na liderança da igreja. Precisamos sempre estar tratando isso, buscando entender como respeitar, como lidar com o respeito. O respeito é uma ordenança e é algo que Deus quer que a gente faça e cumpra. E isso quer dizer o quê? Que a gente
precisa buscar obedecer a Deus, obedecer a palavra dele e obedecer os seus preceitos. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo o nosso papel de crente, estamos vivenciando o Evangelho. Então, se é o Evangelho, é para todas nós. Então, é um assunto que você pode adaptar dependendo da situação em que você se encontra, tá bom? Especificamente, a gente vai tratar e falar um pouquinho no âmbito conjugal, mas com certeza a gente pode colocar em todas as áreas da nossa vida. A gente vive uma cultura que está se tornando mais e mais desrespeitosa e, francamente, contrária às autoridades. As crianças, elas não respeitam mais os pais. Os estudantes, eles não respeitam os professores, não respeitam os diretores. Crianças gritam grosseiramente com os adultos ou com pessoas mais velhas. Certamente, a Bíblia não é respeitada em nossa cultura. E nem a igreja ou os pastores são vistos com consideração. Casamento e maternidade, paternidade e família não são honrados. Nossos governantes não são respeitados. Ante esse deprimente estado de reverência, honra e respeito em nosso país, como podem as mulheres aprender a prestar respeito e honra ao marido? E como podem ensinar seus filhos a respeitar autoridades quando há tão pouco exemplo a se apontar? Com essa problemática, essa pergunta que eu gostaria de começar o nosso estudo, onde a gente vai lidar e ver como responder a isso tudo. Primeira coisa, eu gostaria de falar, que foi o que Nancy Wilson tratou, que o respeito, ele faz a diferença. Efésios 5:33 diz: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse versículo, às vezes a gente vai dizer: mas antes de dizer que eu tenho que respeitar, a Bíblia diz que ele tem que me amar. E às vezes a gente fica nisso como se fosse uma condição. Se seu marido lhe amar, você deve respeitar. E não é isso. Então a gente vai trabalhar isso e vamos lidar com isso para poder entendermos o que é que esse versículo quer dizer. Onde é que a igreja estaria se os homens que estão nela fossem respeitados? Como deveria ser eles para suas esposas? Que poder Deus não derramaria por meio de... Que diferença ia fazer, né? Se o mundo fosse perfeito, mulheres respeitassem os seus maridos e os homens amassem a sua esposa? Antes de responder isso, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito do que é respeitar e a prática conjugal. Então, a definição de respeito no dicionário demonstra que ele é um verbo, ou seja, é algo que envolve ação de nossa parte. Então diz: sentir ou demonstrar honra ou estima por considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Todos esses verbos aqui, né, vai precisar, demanda de nós um certo esforço. Honrar, estimar, deferência, considerar. Então, são todas coisas que a gente precisa produzir algo, ações. E a Nancy, ela vai dizer que respeito é algo que é demonstrado pelo modo que tratamos o nosso marido. Então, você quer saber se você tem demonstrado respeito para com ele? Você pergunta, procura saber tantas outras pessoas como estão lhe observando, como ele mesmo, né? Como é que eu tenho lhe tratado? Como é que eu tenho tratado meu marido?
Se é com respeito, se é com honra, se é com estima, se é com consideração. Isso é preciso a gente avaliar. Precisamos também avaliar o cultivo da liderança piedosa. É frequente que as esposas que desrespeitam o marido, elas são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem deles. A maioria dessas mulheres, elas são, algumas pessoas são desrespeitosas, e elas desrespeitam principalmente quando elas reclamam, né? A gente vai tratar muito sobre isso aqui. Nancy Wilson, ela afirma que a falta de respeito, em alguns casos, o aberto desrespeito tem refreado muitos homens, né? Então, quando você desrespeita seu marido, é como se você puxasse o freio de mão. Se ele já está parado, se ele tem dificuldade de liderar, pronto, aí é que ele fica estagnado, ele não consegue liderar, porque ele tem medo de errar, ele tem medo de ouvir você criticando, dizendo que ele não fez direito, que você faria melhor. Então, cuidado quando você está desrespeitando o seu esposo. Você está refreando ele mais ainda. Qual a importância, então, de respeitar o seu esposo? Primeira coisa, o respeito, ele equipa o seu marido. Vai dar instrumentos para poder ele liderar, para ele poder ser mais ativo, para ele ser mais, não ser passivo, ser mais ativo, fazer coisas que você gostaria que ele fizesse, mas faz parte de você. Você, como uma ajuda a auxiliar, uma ajudadora, você vai ajudá-lo respeitando para que ele tenha força, coragem para poder produzir melhor. O respeito encoraja, o respeito traz grandes bênçãos para a família a curto e a longo prazo. Tenho visto e ouvido alguns testemunhos, a gente tem estudado o livro de Nancy Wilson, Nancy Les Demos, lá, Mentira em que as Mulheres Acreditam, no ano passado, e a gente tratou algumas coisas nessa área das mentiras que a gente acredita, e eu vi várias irmãs testemunhando que quando ela mudou, ela começou a respeitar, ela começou a submeter a seu marido, ela colheu várias bênçãos e o casamento foi uma bênção, se tornou algo bem melhor, bem menos agressivo, bem menos tóxico. Então, isso você precisa obedecer para você poder perceber essa diferença no seu casamento. As esposas, elas subestimam o impacto que elas têm para o bem e para o mal. Nós, como mulheres, né, temos um grande diferencial. Na Bíblia não diz, o homem sábio edifica a casa. Será por quê? Porque a gente, como ajudadoras, a gente tem um papel muito importante. A gente pode ajudar a construir o nosso lar, ou a gente pode derrubá-las com a nossa própria mão. E a gente não entende que a falta de respeito destrói o nosso casamento. Às vezes você aparece com outras coisas, ou muitas outras qualidades que você tem, e você acha que isso vai ajudar a construir o seu casamento, mas você vem com desrespeito e você destrói tudo. Tem um livro muito bom, chama-se Amor e Respeito, de Emerson, e ele vai tratar os dois lados, né? Os dois lados da moeda, que é o amor que nós necessitamos e o respeito que ele necessita. A gente vai estar tratando agora sobre o respeito, porque nós estamos falando a mulheres, estamos falando a nós mesmos, e a gente precisa primeiro mudar, fazer a nossa parte, né? Não esperar que ele faça, porque eu não posso mudar meu esposo, mas eu posso e preciso mudar a mim mesmo. E lá ele vai dizer o seguinte, achei muito interessante essa frase, e triste, preste atenção.
O marido desrespeitado, ele permite que a esposa saiba como ele se sente? Não, como regra. O homem não reclama, ele não chora. Ele simplesmente range os dentes e compartimentaliza seus sentimentos. Ele pode estar morrendo por dentro, mas não vai dizer nada à esposa, por medo de que ela diga: você não merece o meu respeito. Assim, ele geme em silêncio, ele se afasta e possivelmente foge irado. Agora você imagine, esse é como que ele se sente. Às vezes a gente não entende, a gente acha que é uma bobagem. A gente desrespeita o nosso esposo, a gente não sabe o quanto a gente está afastando ele da gente, o quanto ele está sofrendo, e muitas vezes a gente está perdendo ele, né? A Nancy, ela fala isso. Claro que isso não justifica, irmãs, não é o que a gente está falando, o que justifica, mas explica muitos adultérios, esposas que são desrespeitosas, são críticas, elas de certa forma vão afastando o seu esposo dela e ele termina indo procurar outra mulher. Queremos que o nosso marido ele seja um cristão obediente, que exerça liderança piedosa e amorosa, mas nós recusamos a ser esposa respeitosa. Isso daí é o normal, né? De todas nós. Queremos que os outros façam, mesmo que a gente não cumpra a nossa parte. Vamos cumprir a nossa parte, vamos fazer o que deve ser feito e esperar no Senhor que os outros também sejam tocados e façam a sua parte. Alguns dizem: eu vou começar a respeitá-lo quando ele começar a exercer liderança espiritual. Não é por aí, irmãs. Faça a sua parte. Devemos focar nos problemas e não devemos focar, né, nos problemas e falhas do nosso marido. Devemos sim olhar para nós mesmos e ver o que precisa ser mudado. Outra coisa, outro ponto, muito importante esse ponto, é cultivar o cultivo do contentamento, né? Nancy Wilson tem esse livro que a gente tem trabalhado, no contentamento também, todas as quintas-feiras, um ótimo livro, se você que está nos ouvindo não conhece, compre, muito bom. E é interessante que ela não comenta nada sobre isso no contentamento, mas lá no estudo eu falei a importância da gente ser satisfeita, né, com o que nossos maridos são, e em vez de ficarem olhando para o que ele não é, né, que é o que o Robson Crusoe diz aqui. O Daniel Defoe escreveu dizendo bem assim: todos os nossos descontentamentos acerca daquilo que queremos me parece surgir de nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Então, quando você é ingrato, você é alguém descontente, né? Porque o descontentamento, ele cega as mulheres para as boas qualidades que o marido possui. Quando você é alguém descontente, você não consegue ver nada de bom nesse homem. Você olha e só vê as falhas. Eu sei que isso é natural do ser humano. A gente olha para alguém, a pessoa pode estar linda, pode estar bem vestida, e você vai olhar para algo que é feio. E aquilo ali vai chamar a atenção. Aquilo ali vai focar o seu olhar. E você esquece todo o resto. E muitas vezes a gente faz isso na vida, não só do nosso marido, é claro, nos nossos filhos, na nossa própria vida. A gente olha para a gente e começa a ver defeitos. Eu precisava mudar meu cabelo, eu precisava mudar o meu corpo, a cor dos meus olhos e outras, meu nariz. Então, a gente esquece de ver o quanto outras coisas que você tem, que são boas, que estão muito bem, e focamos só na parte ruim. E muitas vezes é o que acontece com a gente, nós esposas. As esposas, em vez de ser gratas pelo marido e demonstrar respeito por todas as coisas boas que eles possuem,
elas logo parariam de murmurar e reclamar sobre as coisas que não vêm neles. Então, quando você começa a ser grata, ver as coisas, as qualidades, o que ele tem sido, tem feito na sua família, tem ajudado você, você seria mais grato e pararia de murmurar. Lembre-se, a gratidão, ela dissipa o descontentamento. E o respeito e a honra vai edificar o marido. Por isso a gente precisa se arrepender perante Deus, pedir a Ele que nos capacite e começar a admirar e honrar e respeitar o seu marido. Isso logo tornará a crescer e nos tornará mais alegres, mais contentes. Isso é importante demais. Eu falei isso lá no grupo, né? E eu disse que muitas mulheres não têm nenhum respeito pelo marido porque elas não são satisfeitas. E elas não começam a olhar ele com admiração. Elas acham que eles não merecem e só vê os defeitos. Então isso vai dificultar. Você precisa avaliar e olhar as coisas boas, focar naquelas coisas que são importantes. Respeito é um fruto da obediência. Como devemos obedecer à ordem de respeitar? Quais as maneiras tangíveis de mostrar respeito para o nosso marido? Como é que a gente pode mostrar? A autora vai sugerir algumas coisas que devemos fazer. Mas vamos começar com as que não se deve fazer. Primeira coisa, tudo que não se deve fazer tem a ver com a língua, né? Nós somos especialistas em usar a nossa língua, né? E não só nós mulheres, mas o homem também, o ser humano. A nossa língua, ela é muito forte, ela é muito mortal e às vezes a gente não sabe usá-la, né, para edificar. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Você pode ver a casa se ruindo quando algumas mulheres falam. E normalmente elas vão estar reclamando das falhas, dos erros do seu marido. Esposa, nunca menospreze o seu marido perante ninguém. Não partilhe as fraquezas, os problemas, os erros, os pecados, as decisões equivocadas ou falhas do seu marido. Cuidado, evite fazer isso. Eu sei que às vezes você tem que estar atenta a isso. E você começa a fazer isso muitas vezes em casa, falando com os filhos, reclamando na frente da sua mãe, da sua irmã. Até às vezes vitimizando como eu sofro. Você não sabe como eu sofro com esse homem. E isso você está expondo o seu sutiã. A Nancy Wilson usa essa metáfora, né? Dizendo que quando a gente faz isso, o nosso sutiã está à mostra. Então, cuidado, você está desprotegida. Partilhar seus problemas é totalmente improdutivo, a menos que você esteja falando com alguém que esteja em posição de ajudá-la. Por exemplo, o seu pastor. Se alguém que pode ajudar seu marido, um amigo que é crente, que é próximo, que pode ganhar o coração dele, você pode, sim, compartilhar com muito cuidado, para ajudá-lo, mas não a várias outras pessoas, às vezes usando até, entre aspas, como se fosse um pedido de oração. Cuidado. Nunca dê notoriedade aos erros dele. Provérbios 31:11-12 diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Seu marido pode tranquilamente confiar em você? Você é alguém confiável, que ele pode contar os seus medos, falar de algum pecado, falar de uma luta dele espiritual? Você está fazendo bem a ele?
Você está se preparando, você está buscando também ajuda da palavra para poder também aconselhar, orientar, não diria ensinar, mas ajudá-lo a ver o que Deus pode fazer na vida dele. Lembre-se, uma língua crítica e cortante, ela é destrutiva. Quando o marido é abertamente criticado e desrespeitado em sua própria casa, ele pode encontrar meios de gastar cada vez menos tempo dentro dela. A esposa tem um importante papel na vida do marido. Ela pode afastá-lo com a sua língua rixosa. E ele pode achar mais confiável ficar lá, no canto do eirado, do que dentro da sua casa. Isso é triste, irmãs, porque quando eu ouvi uma explicação sobre o que seria esse canto do eirado, é como se estivesse tendo uma tempestade muito forte, e o lugar mais seguro seria dentro de casa, mas ele prefere ficar lá fora, naquele cantinho, que às vezes até ele pode correr o risco de levar um raio, do que ficar dentro de casa. Levando chuva, levando vento, mas ele prefere ficar lá do que estar com essa esposa rixosa. Então, a gente precisa tomar cuidado, nós não devemos ser assim, devemos fazer o possível para o nosso lar ser um pedacinho do céu. Paz, tranquilidade, sem tanta briga, sem tanto ren, né? Moído, como dizem algumas pessoas. Mas que devemos tratar bem, com respeito, o dono da casa, o dono do nosso lar, de certa forma, o homem, né, do nosso lar. E ele merece e deve ter o respeito nosso. O que a gente deve fazer então? A gente falou algumas coisas que a gente não deve fazer. O que devemos fazer? O que você deve fazer se você se encontra em crítica aberta ao seu marido? Primeiro, devemos admitir que seu desrespeito é pecado contra Deus. Você tem ouvido algumas coisas, eu sei que algumas coisas que a gente tem falado aqui são novas para alguns, mas quando você admite que você está errando e falhando, primeiramente você está falhando contra Deus, e que Ele diz que é para a gente respeitar. Então, quando você admite esse desrespeito, isso é um primeiro passo para a cura, né? Para uma solução, para uma mudança. Eu lembro de uma irmã que ela compartilhou que ela tinha lido um livro, acho que foi Esposas Piedosas, ou a Esposa Excelente, e ela disse que ao ler esse livro, ela caiu a ficha, o quanto ela estava distante do propósito de Deus como esposa, o quanto ela estava tomando a frente na sua casa, e isso mostrava o desrespeito, e ela passou um bom tempo chorando, pedindo perdão a Deus, pedindo ajuda de Deus para poder ser essa mulher que Ele queria que ela fosse. E depois ela chegou, né, que é o ponto 2, se arrependeu perante o Senhor. E o 3, ela chegou para o seu marido e pediu perdão. Me perdoe, meu esposo, eu não tenho sido uma boa esposa. Eu não sei como é que você consegue me amar, eu sou tão má. E isso é para ser a nossa reação, irmãs. Nós não temos sido, não temos praticado isso. Eu digo isso porque eu tenho visto muitas mulheres fazendo isso. E parece que acha que é para ser assim. Deve ser desse jeito. E não é assim, irmãs. Não é para ser assim. O mundo vai dizer que é. Que nós somos empoderadas, que esses homens não valem nada. Mas nós não devemos ser assim. Cada uma tem o seu papel. Somos importantes, somos semelhantes. Como Deus fez o homem, temos o mesmo valor também. Mas nós temos um papel diferenciado. E eles, os homens, necessitam do respeito, como nós necessitamos do amor, né?
Quarto, diga às suas amigas que estavam errando e traindo a confiança do seu marido ao partilhar coisas inapropriadas. Se você testemunhou, fez isso várias vezes, desrespeitou, ou na frente de uma amiga, ou algumas amigas, ou na frente da sua mãe, na frente dos familiares dele, reconheça, peça perdão para essas pessoas. Mostre que você está errada e elas vão até ficar admiradas, porque isso é muito raro acontecer, infelizmente. Escreva uma carta, essa da carta é muito boa. Liste todas as coisas que você aprecia e admira, mesmo que pareça para ele trivial. Essa carta vai ser a carta de amor que ele vai mais gostar. Às vezes a gente pensa que o homem quer muito carinho, muito beijo. Ele não é que ele não goste, mas não adianta a gente fazer essas coisas e desrespeitar ele na frente dos filhos, na frente das outras pessoas, ou entre nós, você e ele. Mas quando você faz essa carta, mostrando, dizendo, agradecida e agradecendo pelo que ele tem feito, o que ele tem sido, mostrando tanto para ele como para você mesma, que é preciso. Às vezes a gente precisa focar nas coisas boas e ser grato, e a gente vai parar de murmurar, de reclamar. Comece a respeitá-lo verbalmente, diga a ele quão bom é o trabalho que ele está fazendo, agradeça por ele se esforçar trabalhando, seja grata. Isso é um treino, gente. Do jeito que a gente é expert em reclamar, em criticar, e qualquer coisa que a gente quer que eles façam, que a gente diz que é para eles fazerem, mas quando eles fazem a gente acha um defeito para dizer, em vez disso, diz: nossa, que bom que você fez, ficou ótimo, ficou lindo. Vai estimular ele a continuar fazendo e cada vez fazendo o melhor. A obediência é consequência da fé, é confiar em Deus. Deus criou o seu marido de modo que ele necessita de respeito e ordenou que você fosse a principal fonte a suprir essa necessidade. À medida que você obedece a esse mandamento de Deus, você verá que um respeito obediente pelo seu marido sempre terá consequências positivas. As consequências que você vai ter quando você obedecer o que a gente está falando aqui, vão ser consequências boas, consequências agradáveis, tanto na sua família como no seu relacionamento conjugal. Uma mulher que confia em Deus, ela é capaz de se submeter ao seu marido. Por quê? Porque, primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle de todas as coisas, Ele também está no controle, inclusive do seu marido. Uma mulher que confia em Deus, ela quer agradar a Ele, quer agradar a Deus primeiramente, né? Terceiro, o Senhor ordenou a submissão. Então, não é algo que eu tenho a opção de dizer: irmã Isolda, eu vou pensar se esse homem merece o meu respeito. Não é assim. É uma ordem, é um mandamento. Deus pediu e pede para que você respeite o seu marido. Em João 5,3 diz: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vai ser penoso porque a gente vai de encontro com as nossas vontades. E isso é morrer para si mesmo. E quando a gente morre para nós mesmos, Cristo renasce em nós. Quarto, a confiança em Deus nos liberta para obedecer a Ele sem remorso ou medo. A mulher, ela pode submeter-se ao marido mesmo quando pensa que ele está errado, porque sabe que um Deus soberano governa tudo de acordo com o seu propósito eterno. Interessante que ela vai citar, Gênesis 50:20. Está falando da história de José. Nós temos estudado todos os domingos, pela manhã e à noite,
Gênesis, e já estamos na história de José. A história de José é muito linda. Eu gosto muito da história de José. E ela vai trabalhar isso, né? Essa questão de que às vezes seu marido tem errado, tem falhado, mas você deve submeter, ser respeitoso. Por quê? Porque Deus vai usar até os erros dele para o bem, né? Aquele versículo de Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Que José, os irmãos de José vão chegar e vão pedir perdão, né? Reconheceram quem era o governador lá, que era o irmão deles, e ficaram com medo e foram pedir perdão. E José disse: vós na verdade intentaste, vocês fizeram mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vesdes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, irmãs, mesmo que seu esposo faça algo, e às vezes eles fazem, não é porque eles querem, porque eles estão com vontade de fazer os filhos sofrer, a esposa sofrer. Muitas vezes é na intenção de acertar, mas isso faz parte. Liderar, muitas vezes, é correr risco. E a gente tem que o quê? Apoiar, mesmo nos momentos difíceis, e dizer: estou aqui, querido, com você. Nós vamos continuar firmes juntos. Infelizmente, a gente vê que as coisas não acontecem assim, principalmente em momentos mais difíceis, que a gente vai tratar na próxima estudo nosso. A mulher, ela não deve submeter ao marido apenas se ele não cometer erro, ou seja, isso não tem como, ele vai cometer erros, nós cometemos erros. Se for assim, ele também só deve nos amar se a gente não cometer erros. Então, ele vai estar livre também para não nos amar. Mas nós cometemos e ele deve nos amar. E ele comete erro e a gente tem que respeitar. A gente deve respeitar e submeter ao nosso marido, porque sabemos que Deus não comete erros. E esse mesmo Deus é que nos manda essa ordem, né? Nos dá essa ordem. Finalizando, irmãs, cuidado para vocês não ficar com seu sutiã à mostra, desrespeitando o seu marido. Respeite o seu marido. Respeite, porque o respeito ele vai fazer uma diferença enorme na sua vida, na sua relação conjugal, no cultivo da liderança piedosa e no cultivo do contentamento. Você vai ser uma mulher muito mais contente, e até o seu esposo e a sua família. Respeito é o fruto da obediência e da fé. E que a palavra de Deus gere respeito em nós para a glória de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu vou terminar com uma oração e que Deus possa nos ajudar a sermos essas mulheres respeitosas, né? E que ame e glorifique a Deus. Amado Deus e Pai, perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, porque muitas vezes não temos feito como deveríamos fazer. Nos ajuda, Deus, a reconhecer, a admitir que precisamos melhorar, que precisamos da Tua ajuda, que precisamos confessar tanto a Ti como aos nossos esposos, a outras pessoas que às vezes têm visto e presenciado o nosso desrespeito. Nos ajuda, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.